Perguntas dos sábios em Naimisharanya, capítulo 1, versos 9 a 23. Após oferecerem a Suta Goswami um assento de honra, os sábios reunidos em Naimisharanya indagaram dele sobre a personalidade de Deus e suas inúmeras encarnações, bem como sobre aquilo que Suta tinha entendido ser o bem último e absoluto para as pessoas em geral. A resposta a estas 6 perguntas iniciais, que se encontra nos capítulos 2 e 3, constitui o cerne do Srimad Bhagavatam. A seguir veremos essas 6 perguntas juntamente com suas respostas básicas. Pergunta 1. Tatra tatram jasayushman bhavata yad vinishchitam punsam ekam tata shreyas tanasham situmarhasi. Por favor, explique de forma facilmente compreensível aquilo que você constatou ser o bem último e absoluto para todo ser humano. Parafraseando essa primeira pergunta, qual é o benefício supremo, Shreyas, para as pessoas em geral? Essa palavra Shreyas, no final da terceira linha, é a palavra-chave desse verso. Em sânscrito tem 2 palavras que querem dizer benefício. Tem a palavra preyas, que significa um benefício temporário, um prazer momentâneo, e tem a palavra shreyas, que indica um benefício permanente, algo espiritual. Então aqui eles querem saber qual que é a meta da vida, qual que é o benefício último que um ser humano pode obter. Também essa palavra shreyas tem 2 significados. Um é o benefício no sentido da meta máxima a ser alcançada, e outro é o processo que conduz a alcançar aquela meta. Então, uma outra tradução possível para essa pergunta seria: qual é o sadhana pelo qual podemos alcançar tal benefício? Bom, a resposta é dada no 2º capítulo, verso 6, e é dito que Prema Bhakti é a meta mais elevada da vida, e o processo direto da consciência de Krishna é a melhor maneira de alcançá-la. Ou seja, se a gente pega a palavra Shreyas como um processo, qual é o melhor processo para alcançar a meta da vida? É o processo direto da consciência de Krishna, chamado Sadhana Bhakti. Ou, se Shreyas for tomado no sentido de meta da vida, qual que é a meta máxima? É Prema Bhakti. Ou seja, Bhakti é tanto o processo quanto a meta máxima a ser alcançada. Segunda pergunta. Burini buri karmani shruttavyani vibhagashaha atassadu trayatsaram samudritya manishaya bruhi bhadraya bhutanam yenatmasu prasidati. Existem várias escrituras, cada uma prescrevendo diferentes deveres que podem ser aprendidos apenas após muitos anos de estudo. Portanto, ó sábio, seleciona a essência de todas essas escrituras e explique-a para o bem de todos os seres vivos, para que, por meio de tais instruções, seus corações fiquem plenamente satisfeitos. Então, a segunda pergunta pode ser resumida como: qual é a essência de todas as escrituras? A palavra Sara, na segunda linha, significa essência, como no nome Sarasvati. E a resposta é: Shri Krishna é proclamado o único verdadeiro objeto de adoração para todos os seres vivos, e restabelecer nosso relacionamento perdido com ele através de serviço devocional é o tema central de toda a literatura védica. Isso é respondido ao longo do capítulo 2, especialmente no verso 7 e verso 28 e 29. Terceira pergunta. Suta janasi bhadranthe bhagavan sattvatam patihi devakyam vasudevasya jato yasya chikirshaya. Ó Suta, todas as bênçãos a ti. Conheces o propósito para o qual a personalidade de Deus apareceu do ventre de Devaki como filho de Vasudeva. Parafraseando, por que foi que Krishna, a suprema personalidade de Deus, apareceu como filho de Devaki e Vasudeva? Ou seja, os sábios querem saber o que faz
a pessoa suprema que vive no mundo espiritual, em Goloka Vrindavana, descer no meio de nós para manifestar alguns passatempos. Então a resposta é que ele vem para resgatar os seus devotos, que estão situados em bondade pura. No capítulo 8 do primeiro canto, a rainha Kunti também fala sobre esse ponto, e ela explica que Krishna vem ao mundo para rejuvenescer o processo de ouvir e cantar as suas glórias. Porque a menos que a gente ouça sobre os passatempos de Krishna, a menos que ele venha a esse mundo e manifeste seus passatempos, como é que nós poderíamos ouvir sobre eles e nos sentir atraídos a voltar ao lar, voltar ao Supremo? Então Krishna vem para atrair todos de volta ao lar. Pergunta 4. Tasya karmani dharani parigitani suribhi bruhina shraddhadananam lilaya dadatakalaha. Seus atos transcendentais são magnânimos e graciosos e são glorificados por grandes sábios como Narada. Por favor, descreva-os para nós, que estamos ávidos por ouvir sobre as aventuras que ele executa em suas várias encarnações. Então, essa pergunta ela é especificamente sobre as encarnações do Senhor que criam o mundo material. Ou seja, devido à palavra Kalaha no final do verso, que indica as expansões de Krishna, como os Purusha Avataras, que são responsáveis pela criação do universo. Então, os acharyas explicam que essa pergunta é especificamente para os avataras relacionados ao processo de criação universal. Essa pergunta é respondida no Srimad Bhagavatam 1, 2, 30 a 33, bem como nos 5 primeiros versos do capítulo 3, onde Sutta Goswami explica como o Senhor cria a substância material e entra dentro dela através de suas encarnações Purusha. Agora, a próxima pergunta, número 5. Atakya Harir Diman Avatara Katashubhaha Lila Vidadhata Swairam Ishvarasyatma Mayayam. Ó sábio Sutta, por favor, narre para nós os passatempos das várias encarnações do Senhor. Tais aventuras e passatempos da personalidade de Deus são executadas através de sua potência interna. Então aqui a diferença em relação à pergunta anterior é que eles querem saber sobre os Lila Avataras, as encarnações de Krishna que vêm executar passatempos neste mundo, assim como Nrsimhadeva, Vamanadeva, Varaha, Ramachandra, etc. E a resposta é dada no capítulo 3, uma breve, mas relevante descrição das principais encarnações do Senhor é dada por Sutta Goswami, no 3º capítulo. E a pergunta 6. Bruhi Yogeshware Krishne Brahmane Dharma Varmani Swam Kashtam Adunupete Dharma Kansharanam Gataham. Uma vez que Krishna, a verdade absoluta e mestre de todo o poder místico, partiu para sua própria morada, por favor, diga-nos onde os princípios religiosos tomaram refúgio. Parafraseando, para onde foram os princípios religiosos depois que Krishna deixou este planeta? A resposta que vem no final do capítulo 3 é o verso 1, 3, 43. Krishna Swadamo Bhagate Dharma Jnana Dibissaha Kalau Nashtatrisham Mesham Puranarkodunoditaham. Este Bhagavata Purana é brilhante como o sol, e ele se ergueu logo após a partida de Krishna para sua própria morada, acompanhado pela religião, conhecimento, etc. Pessoas que perderam sua visão devido à densa escuridão de ignorância da era de Kali encontrarão luz neste Purana. Então essas são as 6 perguntas. A primeira foi qual é o Shreyas, o bem último e absoluto que o ser humano pode alcançar e o processo que leva a ele. A segunda pergunta foi Saram, qual é a essência das Escrituras? Porque no verso anterior, no verso 10 desse capítulo,
é explicado que a vida humana nessa era de Kali é muito curta, as pessoas têm pouca inteligência, são mal orientadas e estão sempre perturbadas. Então, por favor, resuma a essência de todas as escrituras. A pergunta 3 foi: por que Krishna vem a esse mundo? Qual é a razão para ele executar seus passatempos entre nós? A 4ª pergunta é sobre as encarnações Purusha, que criam o universo material. A 5ª é sobre os Lila Avataras, como Nrsimhadeva e Varaha, que vêm executar seus passatempos aqui neste mundo. E a 6ª pergunta é: aonde nós podemos encontrar os princípios religiosos depois que Krishna deixou este mundo? E a resposta dessa última, então, é que o Srimad Bhagavatam é o próprio Krishna que retornou entre nós para nos iluminar na escuridão de Kali Yuga. Hare Krishna.